Galerinha, nessa aula de hoje vamos falar sobre osmoscopia, a última propriedade coligativa que nós temos para tratar. Lembre-se que todas as propriedades coligativas dependem da concentração total de partículas presentes. Quanto maior a concentração, maior o efeito da propriedade, tá legal? Bom, para a gente falar da osmoscopia, vamos dar uma relembrada em osmose, que é a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, do meio hipotônico para o meio hipertônico, tá certo? Somente o solvente passa desse meio menos concentrado para o meio mais concentrado através de uma membrana semipermeável, representada aqui por MSP, ok? Membrana semipermeável. Ela é permeável apenas ao solvente, tá ok? Muito bem, aqui a gente tem um sistema que tem água pura e um sistema de água com açúcar. Obviamente que na água com açúcar eu tenho uma maior concentração, porque lá existe um soluto. Aqui na água não existe. Então, o solvente vai tender a passar para o lado da solução com uma velocidade muito maior que aquele solvente de lá passaria para cá. Então, eu teria um aumento do volume da solução de glicose. Tá joia? Muito bem. A osmoscopia é a propriedade relacionada com a pressão osmótica da solução. O que seria a pressão osmótica da solução? Vamos considerar esse experimentozinho, tá? Esse equipamento em que eu tenho de um lado água pura, do outro lado água com açúcar, glicose e a membrana semipermeável. O solvente tende a passar nesse sentido, porém aplicando naquele êmbolo lá em cima uma pressão, vai chegar um momento que eu vou igualar as pressões. A pressão com que eu empurro o líquido de lá da direita para a esquerda seria a mesma com que o solvente passa da esquerda para a direita. A pressão que eu tiver que aplicar naquele êmbolo para evitar a osmose é a chamada pressão osmótica da solução, tá certo? É a pressão daquela solução de glicose, a força com que ela atrai, com que ela puxa o solvente para o seu lado, tá? A pressão que eu tiver que aplicar aquele êmbolo lá em cima para evitar a osmose é a chamada pressão osmótica. Será representada por π. A equação para a gente trabalhar é bem parecida, na verdade ela é derivada lá da equação de estado dos gases ideais, tá certo? Então, aquela do PV igual a nRT, tá? Então nós temos aqui π de pressão osmótica é igual a concentração molar, a molaridade, vezes R vezes T vezes I. O R é a constante universal dos gases ideais, 0,082 para a pressão em atmosfera. Tá legal? Aqui a temperatura seria em Kelvin, na escala absoluta, temperatura em Kelvin. Então você pega graus Celsius mais 273, você tem ali em Kelvin. E o I, o fator de correção de Van 't Hoff. Ok? Tranquilo? Muito bem. E se eu aplicar naquele êmbolo lá em cima uma pressão maior do que a pressão osmótica? Aplicando lá em cima uma pressão maior do que a pressão osmótica da solução, eu teria a osmose reversa. Aplicando então lá em cima essa pressão que seria maior do que a pressão com que o solvente está atravessando, eu teria uma inversão do sentido. O solvente iria passar do meio mais concentrado para o menos concentrado. Essa é a chamada osmose reversa. Então vai ocorrer osmose reversa quando? Quando eu tiver uma pressão aplicada sobre a solução maior do que a pressão osmótica dessa solução. Aí eu vou ter uma inversão da osmose, tá ok? Nesse caso, eu teria água passando da água com açúcar para o recipiente que só contém água. Uma aplicação disso é na dessalinização da água do mar. Se eu pegar a água do mar colocando no recipiente da direita e aplicar uma pressão intensa, eu vou fazer somente a água passar pela membrana e eu teria água pura desse lado aqui, isenta dos sais. Isso tem sido aplicado em kits salva-vidas, tá? Em botes salva-vidas, eles têm ali um aparelhinho para osmose reversa. Basta colocar no mar, aplicar pressão naquela alavanca e eu teria a passagem da água do mar para a água pura, certo? Eu teria água isenta dos sais ali. Certinho? Isso aí nos kits de sobrevivência. Então, uma aplicação da osmose reversa. Tá legal? Legal! Hora crucial do nosso vídeo agora, hora de fazer exercício. Esse momento é muito importante, então não saia, continue no vídeo
E lembrando, se você quiser acompanhar a aula com resumos teóricos, outras listas de exercícios e mais um monte de coisa, link na descrição aí do site do Professor Marques, passa lá e conhece depois dessa aula, combinado? Muito bem, galera, de volta com você, vamos resolver o nosso videoexercício. Ele traz aqui para nós este exercício e ele quer saber qual seria a relação entre a pressão osmótica de uma solução de cloreto de magnésio com grau de dissociação de 75% e uma solução e a pressão osmótica de uma solução de glicose, ambos de mesma concentração. Então vamos lá, vamos pegar os dados. Ele fala em cloreto de magnésio e glicose. O cloreto de magnésio é o MgCl2 e a glicose a gente já sabe, o C6H12O6. Eu vou chamar a solução de cloreto de magnésio de solução A e a solução de glicose de solução B. Ok? Tranquilo? Beleza. Ele vai querer a relação entre a pressão osmótica da solução A e da solução B, sabendo que o grau de dissociação da primeira solução é 0,75, 75%, o alfa. A solução de glicose eu vou considerar o alfa igual a 1, certo? Ela está totalmente dissolvida. Ela não dissocia e nem ioniza. Tá legal? Muito bem. Com os dados que nós temos aqui da questão, a gente pode calcular a pressão osmótica. Substituindo aqui, nós teríamos que a pressão osmótica é a molaridade vezes 0,082 vezes a temperatura vezes I. Eu não sei qual é a concentração, ele apenas diz que é a mesma. O R eu estou colocando ali o 0,082 e a temperatura eu também não sei. O I a gente pode calcular. I é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. O Q, o número de íons, seria 3 para o cloreto de magnésio. 1 de magnésio, 2 de cloreto. I igual a 3. Substituindo, nós chegaríamos ali a um I igual a 2,5. Ok? Substituindo ali em cima, essa é a expressão da pressão osmótica de A. Legal? Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa para a solução de glicose e a solução B. A pressão osmótica, essa é a equação, só dá para substituir o R, porque eu não sei a concentração, não sei a temperatura. O I, a gente vai calcular? Não, porque o I vai ser igual a 1. Olha só, se eu substituir, o Q é igual a 1. Cada molécula aqui de glicose não sofre dissociação nem ionização. Substituindo, a gente vai chegar no quê? Em I igual a 1, certinho? Toda solução molecular tem fator de correção de Van 't Hoff igual a 1. Porque ela não dissocia nem ioniza. Tá joia? Então, substituindo lá o I igual a 1, essa é a expressão da pressão osmótica de B. A do A a gente já tinha determinado. E ele quer de nós a relação, a divisão entre a pressão osmótica de A e a pressão osmótica de B, que seria a relação entre as expressões que a gente chegou ali. Eu posso cortar a concentração, eu posso cortar o R e posso cortar a temperatura. Então eu tenho que a relação entre as pressões osmóticas é 2,5. E nós chegamos à resposta D. Tá legal? Muito bem, galera. Fechando as propriedades coligativas, eu vou te dar uma dica muito útil para você resolver os exercícios, tá? Nós vimos aqui a pressão de vapor, a temperatura de ebulição, a temperatura de congelamento e a pressão osmótica. Os efeitos coligativos são pressão de vapor, queda. Temperatura de ebulição, aumento. Temperatura de congelamento, queda. Pressão osmótica, aumento. Isso aqui pode me ajudar muito a resolver problemas que dizem qual é a solução que tem maior temperatura de ebulição, a solução de maior ponto de congelamento. Como os valores dos pontos de congelamento são negativos, as pessoas costumam se confundir um pouco. Então, olha, vou ajudar você. Vamos dar um exemplo, tá? Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, sulfato de ferro 3. Nós temos que considerar as ionizações, certo? Eu vou chamar de solução A, B e C. Considerando ali as ionizações, nós teríamos essas equações para cada caso, certinho? Chutando um valor qualquer de concentração, 0,1 mol por litro. Lembre-se que para todas as propriedades coligativas, a concentração influencia. Então nós temos que considerar as concentrações totais aqui. No caso, 0,3, tá? Aqui para o HCl, 0,1 de H+, 0,1 de Cl-, porque a proporção é todo mundo 1 para 1. Então daria 0,2. Na última, proporção de 2 para 1 e de 3 para 1, eu teria a concentração 0,2
e 0,3. Concentração total, portanto, meio. Tá legal? Muito bem. Para essas soluções, vamos trabalhar aqui então o efeito coligativo. Nós temos pressão de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de congelamento e pressão osmótica. Como é que é a brincadeira? Desce, sobe, desce, sobe. Desce, sobe, desce, sobe. Beleza? Agora você vai aplicar essas soluções. Pressão de vapor, o efeito é diminuir. Qual diminui mais? A mais concentrada. Quem seria? C. Então aqui cai mais é a C. E aqui cai menos, professor? A menos concentrada, que seria a B. A A seria intermediária na queda porque é intermediária nas concentrações. Tá legal? Muito bem. Temperatura de ebulição, nós estamos falando de aumento. Qual aumenta mais? A mais concentrada. C. Qual aumenta menos? A menos concentrada. B. A é intermediária. Temperatura de congelamento, queda. Qual cai mais? A C. Qual cai menos? A B. O A intermediário. Então ficaria fácil você resolver. Qual aquela que apresenta a menor temperatura de congelamento? C. Ok? Belezinha? Pressão osmótica, o efeito é aumentar. Qual aumenta mais? A mais concentrada. C. Qual aumenta menos? A menos concentrada. B. A A é intermediária. Certinho? E é isso aí. Finalizamos. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer problema, qualquer coisa, deixe nos comentários. Eu vou gostar muito de saber o que você achou da aula ou que dúvidas que você teve. Combinado? Goodbye, como eles dizem lá.